Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador de sessão do táxi que realize a leitura do versículo da Bíblia. Provérbios 29, número 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula ao seu próximo apenas constrói uma armadilha para si mesmo. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente 17/6/2025. Ofícios número 43 e 44/2025 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 45 e 44/2025. Ofício número 495/2025 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 256/2025, de autoria das vereadores Kátia Leskovski e André Flenick. Ofício número 496/2025 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 257/2025, de autoria da vereadora Kátia Leskovski. Ordem do dia. Votação única. Projeto de decreto legislativo número 02/2025, que autoriza a viagem ao exterior. Primeira votação. Projeto de lei número 51/2025, que cria o Programa Municipal de Saúde do Solo, no município de Canoinhas, e dá outras providências. Projeto de resolução número 05/2025, que institui o prêmio Orestes Golanowski, maior doador de sangue do ano, no Legislativo de Canoinhas. Segunda votação, projeto de lei número 46/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 53/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através da anulação de dotação. Projeto de lei número 54/2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária. Indicação. Indicação número 241/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciaô, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN, a pintura de vagas de estacionamento reservadas para pessoa com deficiência e para idoso, em frente à unidade básica de saúde do bairro Campo da Água Verde. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador André Flenick. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente. Serei breve no uso da tribuna. Estou fazendo um requerimento hoje, novamente pedindo a colocação de material na pista do SESC, que é uma pista de uso coletivo de toda a comunidade. É uma necessidade da comunidade, peço que a Secretaria de Obras atenda o quanto antes essa demanda, porém eu vou pedir aqui, e estou usando a tribuna para fazer um apelo à população. As fotos que eu coloco ali são fotos que foram tiradas na semana, logo em seguida, a última colocação de material dessa pista. É uma pista para caminhada, para corrida e para prática de brincadeiras de crianças. Não é pista para fazer racha. Infelizmente, o que eu tenho aqui, foi a semana que tinham acabado de colocar pedra. Na semana. Nós temos aqui foto de carros andando na pista, dando cavalinho de pau e por aí vai. Aí não tem material que aguente. Então, o meu apelo é que a Secretaria de Obras coloque o material, faça uma obra de qualidade como a comunidade merece, mas que a população, não digo a população no geral, mas que esses Zé Ruelas aí que ali estão, infelizmente não posso colocar as fotos, né, das placas, né, que deveriam ser identificados, mas isso é uma questão também legal. Que respeitem esse órgão e esse patrimônio de todos os munícipes, principalmente ali dessa região que é carente de praças, carente de áreas de lazer. Era o que continha, senhor presidente. Solicito informar se existem outros vereadores que estão inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Boa noite, funcionário da casa. E boa noite aos públicos que nos assistem aqui presencialmente. Então, senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, hoje eu trouxe aqui um assunto que eu havia trazido no mês passado e ainda está se repetindo. Queria passar um vídeo antes, queria pedir para a casa passar o vídeo. Esse vídeo, pessoal, é referente, é o outro, faz favor, o primeiro deu 1 minuto e 53. Eu acho que todos viram esse vídeo já, mas infelizmente não deu tempo de passar nas sessões passadas. Pode soltar o áudio também, tá tranquilo. O áudio dos vídeos dá para soltar também. Não? Esse deu 1 minuto e 53, faz favor. Trabalha aqui da lua, nessa escuridão, em Rio da Areia de Baixo, aonde já não aparece quase mais nada, porque tá muito escuro, né? Naturalmente, tá noite, 6h30 quase aí da noite. E nós poderia estar nos nossos aposentos, assim como grande parte de quem trabalha já deve estar nos seus aposentos, já no calor da sua casa, né? Mas nós estamos aqui, ó, aguardando as crianças que saem às 4h30 da tarde da Escola Maria Isabel de Lima Cubas, no Rio da Areia do Meio. Porque tem semana que estraga o ônibus, tem semana que fura pneu, que é o caso que aconteceu hoje. Tem semana que tem apreensão pela polícia porque tem ônibus irregular e não está de acordo com suas manutenções. E assim vai indo. E assim eles vestem a camisa do agro, batem no peito, dizem que respeitam o agricultor, mas esse é o formato, né? Tenho certeza que cada um desses administradores já devem estar em suas casas, nos seus aposentos, tranquilo, enquanto nossas crianças ainda estão aí há 2 horas e pouco dentro de um ônibus gelado, retornando para suas casas. Mais um dia aqui no Rio da Areia de Baixo, onde as crianças passam horas dentro de ônibus. Não sei até quando que nós vamos aturar esse tipo de situação. Está na hora de nossas comunidades se unir, se levantar, procurar nossos direitos no Ministério Público e dar um basta nessa situação aí. Ônibus chegando, faz favor. Agora sim, chegando o busão aí das crianças, de Rio da Areia, no Meio, Escola Maria Isabel de Lima Cubas, às 6h30 chegando aqui. Ou seja, bem noite. Vai ser frio. Meus amigos, colegas vereadores, o vídeo já fala por si próprio, como vocês viram, ainda continua. Infelizmente foi só um, felizmente foi só um pneu, mas quando o secretário estava aqui, eu perguntei para ele e pedi para ele mandar dos ônibus as manutenção que eram feitas e principalmente, junto no meu requerimento que eu fiz mês passado, eu pedi para ele mandar essa documentação junto. Fica aqui meu apelo de novo para ele estar mandando as documentação do que foi arrumado nos ônibus que foi apresentado aqui na Câmara dos Vereadores. Eu, Cezão do Táxi, vereador, e Tati Carvalho, estamos mandando mais um requerimento que precisamos de resposta com urgência para isso não continuar acontecendo com as nossas crianças, para isso não continuar acontecendo com as crianças do interior, principalmente aí os pais aí esperando as crianças nos ônibus desde as 4 horas da tarde, o ônibus chegar às 6h30 da noite, todo mundo sabe que o inverno tá aí, o frio tá aí, os ônibus, as crianças com frio, que as crianças que estudam à tarde não levam agasalho, não levam roupa apropriada, né, porque pensam que vão chegar cedo em casa, mas não é isso que está acontecendo. Ainda se repete o problema no transporte escolar dos interiores. Senhor presidente? Sim.
Vereador Cezão, me concede a parte? Sim, vereador. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha. Senhores vereadores, é um assunto que a gente tem debatido bastante, mas eu estou realmente muito preocupada porque foram vários requerimentos feitos, tem requerimento de 2024, senhores, que veio a resposta, e com base na resposta desses requerimentos, eu fiz uma análise bem profunda, uma análise crítica em relação ao transporte escolar, em relação ao investimento com o transporte escolar e a qualidade desse serviço público. O que me preocupa, senhores? Nós temos, então, por meio de respostas de requerimentos da própria Secretaria de Educação, os valores gastos com transporte escolar desde 2019. Em 2019, senhores, foi um valor de 4.366.000. Eu estou arredondando esses valores para não ficar falando os números quebradinhos aqui. Em 2020, claro, veio a pandemia e o valor, obviamente, diminuiu, né? Foi para 680.000. Em 2021, o valor foi de 6.063.000. Em 2022 cai um pouco esse valor, de 6.063.000, caiu para 5.793.000. Em 2023, manteve na faixa dos 5 milhões, quase 6 milhões, foram 5.986.000. Mas de 2023, senhores, para 2024, aumentou ali de 5.986.000, aumentou para 7.046.000. E pasmem, de 2024 para 2025, de 7 milhões foi para 10.160.000 o valor com o transporte escolar. Isso, senhores, com base em respostas de requerimentos da Secretaria de Educação. Eu não estou inventando isso da minha cabeça. A não ser que eles tenham digitado errado a resposta de requerimento. Mas o que nós temos são essas respostas de requerimentos. E, senhores, com esse aumento tão expressivo, então de 2024 para 2025, um aumento aí de 3 milhões, o transporte escolar deveria estar perfeito. E aí fica a minha pergunta, o que está acontecendo? 3 milhões a mais e praticamente toda semana nós temos reclamações. E reclamações que o povo faz com razão. Porque ninguém quer seu filho chegando em casa tarde da noite. Ninguém quer saber que o seu filho está dentro de um ônibus em que não tem a devida segurança, onde está furando o pneu, onde não vai chegar no horário correto. Alguma coisa está acontecendo, senhores, e nós somos fiscais, nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos fiscalizar. Nós precisamos ir atrás disso. Precisamos encaminhar para o Ministério Público, inclusive, as respostas desses requerimentos. Vou levar pessoalmente ao Ministério Público. Alguma coisa precisa ser feita, senhores. Não dá para ficar tapando o sol com a peneira, vindo aqui toda a sessão e contando que de novo deu problema no transporte. Então, por isso, fizemos essa análise minuciosa com a resposta desses requerimentos. Estamos fazendo um requerimento extenso, diga-se de passagem, mas muito necessário hoje. Eu espero que essa resposta venha com a máxima urgência possível, porque vou, sim, solicitar uma reunião com o Ministério Público, levar todas essas cópias de respostas de requerimento. Peço ajuda de todos os senhores também, afinal nós temos todos nós as mesmas atribuições, as mesmas funções aqui, precisamos verificar o que está acontecendo. Porque o que não pode mais são as crianças ficarem sofrendo, a população ficar mandando mensagem para a gente com razão, que eles têm razão para nos cobrar, e a gente não saber explicar o porquê disso com um valor tão alto sendo investido. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Mais alguma parte? Deixo o vereador para suas considerações finais. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Estamos aqui, mais uma vez, apresentando para a comunidade, principalmente para o pessoal do agro, do interior mesmo, aí, que estamos preocupados com essa situação que está acontecendo há dias, há tempo. Temos mais vereadores que representam o interior aqui e que deveria lutar por esse direito das nossas crianças e queria muito que eles nos ajudassem a fiscalizar e a cobrar melhorias para esse transporte. Foram um aumento de mais de 3 milhões, assim como a vereadora Tati Carvalho falou, que nós fizemos esses cálculos junto, para estar vendo.
Com esse valor que está sendo pago, de R$10.160.000, deveria ter todos os ônibus novos, todos os ônibus de boa qualidade. No meu requerimento, veio uma resposta do requerimento, eu perguntei se houve aumento do ano de 2024 para o ano de 2025. A informação, direto da Secretaria da Educação, é que não houve aumento de quilômetro rodado. Não houve aumento. Então, para esse aumento estar acontecendo, deve ter aumentado alguma linha ou algo tipo assim. Esse outro requerimento que fizemos juntamente com a Tati Carvalho, estamos pedindo essa resposta. Se houve esse aumento de linhas para as crianças estar indo para a escola. Então, fica aqui meu apelo à população, primeiramente, do interior, que são os mais afetados com isso, que isso não continue acontecendo, e se continuar acontecendo, pode me procurar, pode procurar a Tati Carvalho, que vamos estar aqui continuando representando o povo do interior e principalmente as nossas crianças, levando para a escola e trazendo com mais segurança, com mais conforto e mais qualidade. Quando fala em educação, não fala só em escola boa, fala em transporte, fala em respeito, principalmente com os pais e com os agricultores canoinhenses. Seria isso, senhor presidente, seria isso, meus amigos, colegas vereadores, e o meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 46 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 46. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 53 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através da anulação de dotação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 54 de 2025, que abre crédito adicional através de provável excesso de arrecadação orçamentária. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 54 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 51 de 2025, que cria o Programa Municipal de Saúde do Solo no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 51 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 05, que institui o prêmio Orestes Golanossi de maior doador de sangue no âmbito do município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, os funcionários da casa, boa noite. Esse projeto de resolução, ele vem em respeito a um personagem histórico do nosso município, que é o senhor Orestes Golanovski, e todo o trabalho que a Dosarec tem feito em relação à captação de doadores de sangue, mesmo com as dificuldades que nós temos aqui. E a Dosarec não seria a instituição que é, renomada da forma que é, não houvesse a cooperação dos canoinhenses, né? Então, a criação desse reconhecimento seria uma forma de homenagear aqueles que se esforçam, que abrem mão, muitas vezes, de um dia de trabalho para estar dedicando um pouquinho daquilo, né, que é seu em prol à vida de outras pessoas. E aproveitando que o mês de junho é um mês de incentivo e de valorização à doação de sangue, eu trago essa proposta para essa casa para que a gente possa discutir e apresentar essa nomeação, né, do reconhecimento do maior doador de sangue do ano, né, a partir de um levantamento e, inclusive, com a participação da Dosarec neste procedimento de levantamento. Seria isso. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, mais uma vez parabenizando a vereadora pela criação. Realmente nós devemos lembrar de histórias que, infelizmente, muita gente desconhece, mesmo sendo canoinhense. Passamos a admirar ícones de outros estados, outros municípios, e aqui nós temos pessoas que têm histórias lindas e maravilhosas para contar, batalhas por esse povo aí que muitas vezes ficam no esquecimento.
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 05 de 2025. Votação única, coloco em discussão e votação o projeto de decreto 02 de 2025 que autoriza a viagem ao exterior. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto legislativo 02 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 293, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando providências e informações formais quanto ao funcionamento do setor de bem-estar animal criado no ano 2025, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme vem sendo relatado por diversos munícipes e observado no cotidiano da cidade, o número de casos de abandono de animais, atropelamentos, ocorrências com animais doentes em vias públicas e inclusive os episódios em que animais abandonados oferecem riscos à população, especialmente crianças, tem aumentado consideravelmente. Apesar da existência de um setor específico criado com este fim e de haver um servidor comissionário responsável, o que se observa na prática é que o atendimento às demandas da população tem se resumido à resposta de que o trabalho do setor é somente administrativo, limitando-se à elaboração de projetos, regulamentações e ações de castração, essas últimas, inclusive, já realizadas antes mesmo da criação do setor. Cabe ressaltar que projetos de lei relacionados à causa animal já vinham sendo elaborados pela Câmara de Vereadores anteriormente e que ações de castração de animais já vinham sendo realizadas no município, com o apoio de organizações não governamentais e outras estruturas municipais. Assim, o surgimento de um setor específico para o bem-estar animal mantido com recursos públicos demanda transparência, efetividade e resultados concretos para justificar sua criação e manutenção. Diante do exposto, solicita-se, primeiro, um relatório minucioso contendo todas as atividades efetivamente realizadas pelo setor de bem-estar animal, desde sua criação até a presente data, incluindo datas, locais, número de atendimentos, parcerias realizadas, resultados alcançados e quaisquer outras informações pertinentes. Segundo, que as atividades descritas no relatório sejam acompanhadas de documentos comprobatórios como fotos, listas de atendimentos, ofícios, registros oficiais, contratos de parceria ou quaisquer outros meios de verificação da atuação prática do setor. Terceiro, que seja informada de forma clara, objetiva, quais medidas emergenciais e efetivas estão sendo tomadas ou previstas para enfrentar a atual situação de abandono e também o risco envolvendo animais às ruas, especialmente nos casos em que há risco à saúde e segurança da população. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, me obriguei a fazer esse requerimento porque eu tenho visto, né, que está sendo noticiado aí que, nossa, são feitas 520 castrações no último ano, né, e todo esse auê, essa publicidade. E sabemos que no início desse ano foi criado o Centro de Bem-Estar Animal, onde existe cargo comissionado, né, recebendo dinheiro público, cargo específico de supervisão de bem-estar animal. Porém, gente, faz pelo menos 10 anos que eu estou nessa causa, então eu consigo falar com propriedade, porque eu recebo todos os dias inúmeras mensagens. Vou deixar algum dos senhores fazer um sorteio, deixar com o meu celular uma vez por dia, para os senhores terem ideia de quantas mensagens eu recebo todos os dias referente a pessoas pedindo para ir resgatar os animais, para atender porque tem um bicho atropelado na rua, porque o outro mordeu uma criança. São todos os dias. E aí, senhores, desde que se criou esse Centro de Bem-Estar Animal, além dessas mensagens, eu tenho recebido mensagens dizendo que entrei em contato com o setor de bem-estar animal e eles falaram que não podem fazer nada. E assim, não é nenhuma nem duas, são várias mensagens nesse sentido. E aí essas pessoas, inclusive, me enviam um print da responsável, mandando, né, respondendo, e essa responsável pelo setor de bem-estar animal, ela responde assim:
que ela vai pedir ajuda para as ONGs para resolver a situação. Então, senhores, me desculpem a minha revolta, mas é uma afronta para todas aquelas pessoas que lutam realmente pelos animais de Canoinhas, é uma afronta os nossos contatos estarem sendo passados, tá? O meu contato, o contato da Lilian, direto. Gente, pessoas que nós nunca tivemos, não temos número, não temos grupo em comum, nos mandando mensagem que é para a gente recolher o cachorro porque o setor de bem-estar animal respondeu que não pode fazer nada. E aí o setor ainda responde assim: nosso trabalho aqui é administrativo. O que nós fazemos aqui são leis, são regulamentações e o trabalho de castração. Senhores, é inacreditável, porque leis, é só dar uma rápida pesquisa aqui no site da Câmara de Vereadores, eu já fiz várias que estão engavetadas na Prefeitura, desde 2021. Castração, desde que eu estou na causa animal, a Prefeitura faz castração também. Então, se tem uma pessoa com cargo público, com dinheiro público, cargo comissionado dentro da Prefeitura, só para responder que faz questão de legislação, regulamentação, mas que não faz resgate e que vai pedir auxílio para as ONGs, então não precisa ter. Porque a legislação a gente já fez aqui várias. Legislação para estar engavetada e estar no papel não resolve nada. Precisa pôr em prática. E aí, para estar passando o meu contato, o contato das meninas do grupo, e dizer que vai pedir para as ONGs resolverem? Para que tem esse dinheiro público, então? Eu quero saber, quero transparência desse setor. As várias protetoras da causa animal de Canoinhas, que não é só o Grupo Resgate, não, tem muito protetor independente aqui também, querem saber. Porque são inúmeras mensagens de pessoas que procuram ajuda do setor e o setor diz que é só administrativo. E isso não pode ficar assim. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Primeiramente, queria dar os parabéns para a vereadora Tati Carvalho pelo requerimento e está fazendo o trabalho com todos os voluntários, né, ajudando aí os animais. Fico triste que ainda nós não temos um canil, não temos para onde levar esses animais. Eu vejo muito, acompanho muito, não só os stories da Tati, não só o Grupo Resgate, mas como as várias pessoas que fazem ajuda procurando casas de abrigo temporário. Então, que isto venha tomar uma repercussão muito grande e que logo nós venha ter um lugar para levar esses animais para não precisar ficar buscando abrigo temporário. Essas pessoas aí que fazem com muito amor em receber esses animais, mas infelizmente não pode ficar muito tempo lá. Esses dias acompanhei a vereadora Tati Carvalho indo buscar um pitbull, que o pitbull não poderia ficar com criança. E hoje, como todo mundo sabe, como os vereadores já sabem, hoje quase todo mundo aí tem filho, tem criança em casa, e para onde esse cachorro iria, né? Então, eu acho que a vereadora Tati Carvalho conseguiu uma casa para estar levando esse cachorro, mas se nós tivéssemos um lugar apropriado para estar levando esse cachorro, que ficasse lá até um determinado tempo, até conseguir uma família para adotar eles e dar um bom carinho, um bom lar para eles novamente. Seria isso, senhor presidente, e eu queria pedir para assinar junto a esse requerimento. Continua a discussão, o vereador. Só peço para que a nossa mesa, a nossa secretaria faça a alteração na autoria do requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 294, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de educação, expondo e solicitando o que segue. Considerando as respostas dos últimos requerimentos referentes ao transporte escolar que foram usados como base para uma análise acerca dos gastos e operacionalização de serviço público, considerando que os valores investidos aumentaram drasticamente em 2025, considerando que o município desembolsou R$10.160.005, maior valor da série histórica, mais 44,2% em relação a 2024. Considerando que o investimento representa cerca de 25% total gasto no período 2019-2025,
Entretanto, a prestação do serviço em 2025 foi amplamente falha, conforme relatos públicos e veículos de imprensa locais. Considerando a incoerência entre gastos públicos e qualidade entregue, o aumento de 3,1 milhões no orçamento em 2025 não refletiu em melhorias no serviço. Pelo contrário, foi o ano mais crítico em termos de falhas operacionais. Considerando que o pagamento de valores vultosos por serviço ineficiente pode configurar mau uso de recursos públicos, requer sejam prestadas as seguintes informações e apresentados os documentos abaixo relacionados referentes aos contratos de transporte escolar executados no município de Canoinhas entre os anos de 2019 e 2025, com especial atenção ao exercício de 2025. Primeiro, houve aumento de trajeto nas linhas referentes ao transporte que possa justificar o relatório detalhado de valores pagos anualmente com transporte escolar. 2019, R$ 4.366.495,06. 2020, R$ 680.468,05. R$ 7.046.535,12. 2025, R$ 10.160.005. E corrigindo aqui, 2021, R$ 6.063.664,10. 2022, R$ 5.793.639,44. 2023, R$ 5.986.052,14. Aí sim, 2024, R$ 7.046.535,12 e 2025, R$ 10.165.005. Segundo, informar-se, empresas contratadas têm ônibus reserva e solicitar toda a documentação e relatório com fotos dos ônibus reserva. Terceiro, cópia integral de todos os contratos firmados com a empresa prestadora, prestadora do serviço de transporte escolar no exercício 2025, incluindo termos de referência, editais de licitação, atas de julgamento, contratos assinados, relatórios de fiscalização contratual, ordens de pagamento e comprovantes de repasse, relatórios de prestação de serviço por linha e empresa. Quarto, relatórios e registros de ocorrências relacionadas a atrasos recorrentes no transporte de alunos, abandono de linhas por empresas, veículos quebrados ou em condições irregulares, denúncias de pais ou responsáveis, ações emergenciais adotadas pelo município. 5. Identificação das empresas que operaram linhas de transporte em 2025, incluindo razão social, CNPJ, condições contratuais de cada linha, situação de irregularidade, IPVA, licenças, documentos dos condutores, etc. Penalidades eventualmente aplicadas. Está em discussão? Boa noite, senhores vereadores, colegas, público que nos assiste presencialmente e também online. Só queria pedir se a vereadora gostaria de considerar uma correção, já que não foi gasto 10 milhões 160 mil. Esse é o valor total do empenho, não de gastos. O empenho é o valor total que é aprisionado para o ano corrente ano, no caso que não será necessariamente gasto, dentro da margem legal do que pode ser uma segurança de contratual. Então, digamos que assim, se você empenha, se você tem vamos pegar, por exemplo, o nosso empenho hoje atual da terceirização de contratos de exames. Se você utiliza 1 milhão, você empenha 1.200.000 a 1,5 milhão, porque você tem que ter uma margem sempre de resguardo dentro de um contrato. Então, o empenho é o valor aprisionado, não quer dizer que seja o valor gasto. Então, no caso, essa parte inicial, a parte inicial aqui do seu requerimento, ele não está coerente. Senhor presidente, podemos, não sei se o senhor autoriza e se a assessoria da casa faria, tira os valores, mas acrescenta então, para a gente ter essa base de quanto será gasto em 2025, para a gente ver também quanto que foi empenhado nos outros anos e quanto foi gasto, para ver qual foi essa diferença. É que hoje você não consegue fazer
nenhum tipo de contratação sem empenho, né? Então a lei não permite, então sempre é colocado dentro de um serviço corrente, ainda mais o serviço de prestação que não pode parar, que é o caso dos exames e do transporte escolar, sempre empenhado um valor a mais. Então, existe sempre uma margem de 25% até 30%, e em casos ainda a gente coloca mais de 30% de valor empenhado. A vereadora Kátia já trabalhou na saúde e sabe que o empenho é sempre maior do que aquilo que é a previsão de gasto. Vereadora, até... Qual a sugestão, senhor presidente? Se me permite, vereadora Tati, quando a senhora coloca os valores ali, relacionados a 2019, 2020 e tal, esses são empenhos ou são valores que foram utilizados? Foram utilizados. E o 10 milhões é o empenho, né? Até agora foi gasto quanto, será? Não tem essa informação? Não temos essa resposta. Porque a gente precisa, porque aí dessa forma eu entendi como o vereador Romer quis colocar, né? Que a gente está batendo contra os gastos, contra os empenhos, mas acho que dessa forma que se colocou, o que foi empenhado e o que foi gasto seria a pergunta mais correta. Até porque o ano não acabou, então até o final do ano tem os dias letivos. Seria alterar, então, a palavra gastos por empenho? Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, ao público que nos acompanha. E aqui pessoalmente também da casa. Só para ajudar na discussão, vereadora Tati, acho que sugeriria ali, e hoje o valor gasto até hoje, nesses 6 meses que dá meio ano, está em torno de 2.300.000. Então nós vamos fechar em torno de 6 milhões mais ou menos ano. Não vai aumentar muito, acredito, vamos esperar até lá, né, para ver, se não ocorra nada de diferente. Então realmente é o empenho, acho que seria mudado só realmente, que a vereadora Tati falou ali, os valores, né, que estão ali. Eu acredito que altera-se, né, a palavra gastos, então, de 2025, somente de 2025, né, por empenho. Solicita-se também os outros empenhos, então, porque, por exemplo, vamos pegar o ano de 2024. Foi empenhado o valor X, que não sabemos, a não ser que o secretário respondeu a algum dos senhores. Mas foi empenhado o valor X e o valor gasto, né, foi Y. Então, precisamos ter essa noção dos outros anos também, para aí sim a gente poder tentar no achômetro adivinhar quanto que vai ser gasto esse ano. Vai ficar numa estimativa, na verdade, não num achômetro, né? Porque seja 2.300, faltam 6 meses, considerando que agora nós estamos na metade do ano, dezembro não é o mês todo, vai ficar em torno, acredito, de 6 milhões, sim. Né? Eu acho que seria, como falou, um achismo, mas... Senhor presidente? Sim. E lembrando também, vereadora, que dentro desses empenhos para o transporte escolar é considerado todo o transporte nosso, né? Então, toda a manutenção que é feita nos nossos ônibus, aquisição de peças e tudo que é feito em manutenção é desse empenho total. Então, digamos que se nós levamos um carro, né? Eu digo um carro, mas é um ônibus, que a gente, quando fala de frota, se usa o nome genérico de carro. Se eu levo um carro hoje na Motocar, para fazer, que é a empresa que presta o serviço hoje, esse valor sairá desse empenho total. Então, além do serviço de terceirização, a gente ainda, dentro desse empenho que é o transporte escolar, essa questão contábil, que é feito o empenho do transporte escolar, esse valor também vai sair do transporte escolar, então desse empenho total. Então, no caso, a vereadora também teria que solicitar dentro dessa redação qual que vai ser o valor gasto pela terceirização, já que alguns valores nossos aqui dentro não tem como a gente prever. A gente não tem como prever quando um ônibus nosso vai estragar, não é fato, gente? Senhor presidente, na verdade, o requerimento se refere a todo o transporte escolar, independente se é terceirizado ou se é o município fazendo com os ônibus do município. E acabei de receber aqui, senhor presidente, se o senhor me permite, por questão de ordem, né, mensagem até de uma funcionária informando que não existe empenho maior no transporte escolar. E uma funcionária da educação que me mandou isso. Não vou citar nome para não prejudicar ela, mas está aqui, ó. Não existe empenho maior no transporte escolar. Então, eu acho que o que nós podemos fazer para que todos possam entender como que funciona é realmente trocar ali onde fala especificamente do ano de 2025, já que não sabemos, então, qual que vai ser o valor total, se tem empenho, se não tem, solicitar que se informe quanto que realmente a Secretaria de Educação está destinando para o transporte escolar. Transporte escolar, repito, no geral, tanto dos ônibus municipais quanto terceirizados, para o ano de 2025, para a gente poder entender. E aí, vindo a resposta, a gente consegue discutir melhor essa situação.
Senhor presidente? Sim, vereador. Só brevemente, eu acho que a gente chegou num consenso, né? Já só complementando. Eu gostaria de pedir talvez um requerimento novo para a próxima sessão, englobando os dados discriminados, os dados que são utilizados com as terceirizadas, né? E também uma equação simples que a gente poderia fazer, que seria um custo por quilômetro, para nós termos aqui. Já tem aí, Tati? Já tem discriminado. Ah, beleza. Vocês poderiam me repassar daí, vereadora Tati? Poderiam me passar, fazendo um favor daí? Posso. É a resposta do requerimento 211 de 2025. Só que ele não tem os dados de 2025, só até 2024. Até para ter esse ajuste de termos, né? O que vai ser, o que é a previsão de gasto, o que foi realmente gasto, para a gente ter uma noção como foi o planejamento dos anos anteriores e qual a estimativa de percentuais usaram também para fazer. Isso tem nos dados ou... Bom, depois eu dou uma olhada ali. Mas é bom para a gente ter essa análise bem detalhada para entender até o funcionamento de como é feito esse levantamento. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, vereador. Gostaria de propor a todos meus amigos, colegas vereadores, o vereador ali, Jubanski, falou do valor que já foi gasto esse ano. Nós poderíamos pôr todos os secretários, né, de todas as secretarias no grupo, para quando caísse as respostas, para todos nós ter acesso a elas. Infelizmente, nós não tivemos essa resposta que o vereador Jubanski já teve de imediato, no valor de 2 milhões e pouco. Eu acho que foi alguém que mandou para ele. Então, seria justo nós ter um grupo dentro dessa casa, mais um grupo com todos os secretários da prefeitura, quando tiver alguma resposta, para cair para todos nós ao mesmo tempo. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Por questão de ordem, senhor presidente, como eu fui citado. Não, vereador Cezão, o senhor está equivocado. Eu estive numa reunião ontem com outros secretários discutindo a questão do transporte público de Canoinhas, porque tem algumas pessoas dizendo que o transporte público de Canoinhas vai parar, e não é verdade isso, é mentira. E daí nessa reunião eu perguntei sobre alguns gastos e nessa conversa foi dito sobre o que foi gasto até agora no transporte escolar. Então foi ali que eu fiquei sabendo, né? Ninguém me mandou mensagem e eu não estou em nenhum grupo. Lógico, todos estão nos grupos, como com certeza o vereador Cezão também tem seu grupo com seus aliados, com seus amigos, mas também eu tenho com minha família, então isso é praticamente normal, né, vereador? Continua a discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vereadora Tati, só também para colaborar, senhor presidente. Aqui na leitura, né, quando eu fiz a leitura, realmente até queria perguntar para a vereadora Tati aqui, que o relatório detalhado que a vereadora está pedindo aqui, é sobre o empenho ou é o valor gasto que teve em 2019? Porque 2020 está 680 mil. Eu até... por causa da pandemia. Então, já me respondeu. E colaborando, a gente que teve no executivo e fui secretário e também vice-prefeito, eu afirmo com certeza que esse 10 milhões é orçamento. Não é valor gasto, não. Também tem informações, né, em reunião com o secretário de Educação e o executivo, que o valor gasto é aquilo que o vereador Jubanski acabou de falar. Nós estamos terminando junho, primeiro semestre, e que não foi gastado nem 2,5 milhões, 2 milhões e 300. Se confirmar isso, vereador, até o final do ano, ele vai chegar nessa estimativa que está aqui de 5 milhões, 6 milhões até o final do ano. É essa informação que a gente tem. Mas os 10 milhões... eu afirmo com certeza que isso aqui é empenho. A secretária, ex-secretária da Saúde, a vereadora Kátia, sabe, ela foi secretária, assim como eu fui secretário, o vereador Gil também. É bem diferente o empenho do valor gasto. Então, só para fim de colaborar, né, eu também sou favorável que seja, então, corrigido, né, que as informações aqui sejam feitas como informações de empenho, e o valor que venha a resposta, o valor gasto até agora, que daí o secretário vai mandar o que já gastou até agora, que venha por escrito, então. Continua a discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Nobres edis, funcionários da casa, população que nos acompanha aqui, boa noite. A informação que eu tive aqui que em 2024 o empenho foi um pouquinho mais de 10 milhões e foram gastos 7 milhões e 46, conforme consta ali. Esse ano está em 10 milhões e fora gasto até 2.300 até agora. Essa diferença do empenho, né, pelos anos de procuradoria, posso
catedraticamente dizer, né, é em razão das modificações que podem ocorrer durante um contrato. Né? Você tem situações aí de aumento de combustível, de guerras, de tudo que pode acontecer que pode modificar o cenário econômico. Né? Então, ele sempre precisa ter pelo menos um 25% de extra, que é para você atender isso, porque o mais prejudicial para a nossa comunidade como um todo é, imagina um serviço desse parar de repente. Acabou o dinheiro. Né? Como a gente observa até... como aconteceu anos anteriores com a nossa polícia militar, como aconteceu com a polícia civil, que acabou o dinheiro da gasolina e eles ficaram sem poder atender a população. A gente já viu isso acontecer na nossa cidade e na administração pública. Então, a necessidade desse empenho a maior é para que a gente tenha uma margem para que não estagne o serviço público, porque esse é o maior prejuízo que a população pode sofrer. Né? E, então, esses são os valores. Acredito que nesse ano 2025 devemos chegar perto do ano 2024, se seguir essa ordem, né? São 205 dias letivos, se não me falha a memória, em torno de 5.000 quilômetros, né? As nossas linhas perfazem dia, então é um custo realmente alto, a gente sabe disso, e não dá para deixar de atender a população, muito pelo contrário, cada vez melhor tem que ser atendido. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Vereadora Rosi. Senhor presidente, boa noite aos colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ao público aqui presente. Então, aqui já foi falado, já foi debatido, eu acho que assim que as ideias já clarearam, né? Empenho não quer dizer que é o valor gasto, né? Que a população, muitas pessoas tem que ter, né? Tirar essa dúvida. Que nem o Cezão colocou ali na tribuna, ali do ônibus, do pneu. Ele falou nós do interior. Como ele falou, eu já fiz. Né? Lá na minha localidade, eu fui com o diretor administrativo do transporte, ver a documentação, os pneus. Então, dentro da minha comunidade, como obrigação de representando o povo, eu achei que lá estava tudo dentro da normalidade. Existem muitas linhas de transporte, assim até onde eu sei, e existe uma linha ali onde ele apresentou que talvez os ônibus, os carros não sejam de agrado aos pais, à população, aos alunos. Que isso nós, como vereadores, temos que ir à luta e para que exista essa melhoria. Também a população tem que ter o conhecimento que esse desempenho, até onde eu sei, nós temos advogada aqui, temos 2 advogados, já foi muitos investimentos dentro da educação. Né? O secretário James, eu vou falar da minha experiência como educadora. Eu nunca, já que estamos falando em empenho, eu nunca vi uma pessoa tão empenhada. Existem erros, existem números, existem em todas as gestões. Eu sempre falo, perfeição é só Deus, né? Então, nós temos que ter esse olhar para a comunidade, esclarecer, explicar, que é o nosso dever quanto vereador. Mas eu vejo assim que ali, como a Tati colocou aqueles números, agora foi revisto ali, vamos, né, ver, até onde eu sei, já tinha perguntado isso lá atrás, o Jubanski colocou ali os números, que foi usado 2.300.000 no transporte. Nós já estamos na metade do ano. O Verca também colocou, até o final do ano não vai ser usado tudo isso. Mas nós estamos aí para ajudar a população, melhorar o transporte, e eu vejo que a linha mais difícil está sendo essa ali. Quanto ao pneu furado, em 6 meses, não vejo problema nenhum. Os pais também têm que ter essa paciência, essa coerência, porque furar um pneu é normal. Em 6 meses não é todo dia, porque eu já fui aluna de ônibus, eu usei transporte, a Kátia aqui também usou, né? Como que era e quanto que a gente avançou. Então seria isso, né? E estamos aí para atender a população, como a Tati disse, vem as mensagens, e vem as mensagens mesmo, né? A gente tem que esclarecer isso ao povo, mas eu quero aqui, nesse
plenário, dizer em alto e bom tom: o James é uma pessoa, gente, ele é incrível no trabalho que ele desempenha. Então, seria isso, e o meu muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, apenas... Por questão de ordem. Senhor presidente, então, assim, foi colocado no requerimento ali a questão dos 10 milhões, né? Então, altera-se para dizer que empenhou, né? Ou realmente tira essa questão dos 10 milhões, mas pede para que seja informado para esta Câmara o valor que foi gasto até o momento e a estimativa de gastos. Porque assim, senhor presidente, até para a gente não desviar do principal foco do requerimento, que acabou sendo desviado aqui. O principal foco do requerimento está sendo gasto um valor alto com transporte escolar. Está, isso é fato. Inclusive, pegando aqui, de 2023 para 2024, teve um aumento de 1 milhão a mais do transporte escolar. Se a gente pegar uma estimativa de aumento, então, de 2024 por 2025, considerando essa regra, iria lá para 8.107.000, seguindo essa regra. Mas o foco, senhor presidente, desse requerimento é para que a gente entenda se está tendo esse aumento do transporte escolar. Indiferente de ser, então, um empenho de 10 milhões ou não, nós precisamos de um serviço de qualidade. E, vereadora Rosi, me perdoe, mas os pais que me mandam mensagem, eles mandam com razão. Porque são inúmeras situações nesse ano, senhor presidente. Não é um pneu furado ou outro, são várias situações. Então, qual que é o foco, o objetivo do requerimento, senhores? É a gente analisar quanto está sendo pago, quanto essas empresas estão recebendo, se essas empresas têm os ônibus ali para reserva, no caso de um estragar, ter o outro, porque foram inúmeras situações esse ano. E sendo 10 milhões ou não sendo 10 milhões, nós estamos vendo uma crescente no investimento e uma, com perdão da palavra, mas é realmente uma decadência no serviço. Então, esse é o foco, esse é o objetivo desse requerimento, senhor presidente. Pode alterar o texto dele tranquilamente, tirar os 10 milhões se achar pertinente, pode tirar, não tem problema nenhum, mas a gente vê claramente que está havendo uma crescente, né, no valor pago e uma situação cada vez pior com o transporte. Então, vamos deixar bem claro aqui o objetivo. Gasto, precisa gastar com transporte? Precisa, porque as crianças precisam do transporte. Mas nós temos que bater na qualidade também. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem. Sim, foi citado. Vereadora, a senhora falou que normalmente acontece de furar um pneu. Normalmente acontece de furar um pneu, as estradas do interior tão ruins, tem pedra e tudo mais, mas não é só os pneus. Assim como eu já trouxe no mês passado que eu utilizei a tribuna, a senhora mesma viu que eu mostrei ônibus com barra de direção quebrada, falta de freio, sem cinto de segurança, porta batendo, banco ruim, todos rasgados, ônibus... Para trocar de marcha, a folga que tinha no trocador de marcha parecia uma carroça. Essa é a verdade. Então, o painel do ônibus, se a senhora rever a sessão passada, se a senhora vê, as imagens do ônibus é terrível. Fico triste da senhora morar no interior, falar que fiscalizou e ainda acontece esses problemas e ainda continua acontecendo. Então, vamos ter que esperar acontecer uma tragédia para ser tomada alguma atitude do executivo, no caso, para estar resolvendo esse problema. Então fica aqui meu apelo mais uma vez, assim como a vereadora Tati Carvalho já falou, fugimos do foco do requerimento, estamos aqui para buscar resposta, buscar solução e buscar melhorar o transporte com qualidade e principalmente com segurança para as nossas crianças. Esse é o foco, esse é o rumo e não vamos admitir que isso continue acontecendo e fico triste mais uma vez da senhora pensar, a senhora que já utilizou o transporte, vendo o que está acontecendo, querendo tampar os olhos das comunidades para ficar escondido isso. Então a população está de olho aberto, vai cobrar, vai fiscalizar e vamos continuar trazendo aqui o que verdadeiramente importa para o nosso amado interior. Seria isso, senhor presidente, e o meu muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, uma boa noite às vossas excelências, vereadores e vereadoras, comunidade que se faz presente aqui essa noite e aqueles que nos acompanham pela internet. Desejo a todos uma boa noite. Eu vou entrar no ritmo do desvio do foco, né? Porque quando o vereador, um dos edis, apresenta um requerimento, eu acredito que nem deve ter discussão, aprovação, sim ou não, né? Porque quando o vereador busca uma informação, é o executivo que vai informar, não é a Câmara de Vereador que vai dar a informação.
Então a gente começou a sair fora do foco. Não estou dizendo que as discussões são inválidas, né? Mas ele já é direcionado, é um requerimento para ser aprovado ou não, para que o outro órgão mande as informações. O presidente entrou com uma fala ali do requerimento da vereadora, colocando uma sugestão. Após isso, ele saiu totalmente fora do rumo que era do requerimento, né? Mas, aproveitando este gancho, eu quero fazer uso das minhas palavras. Primeiramente, parabenizar a vereadora que faz o requerimento para buscar informação. A sugestão dada de troca de perguntas como empenhos ou gasto foi válido. E o debate, a discussão é muito bom, né? Mas eu acredito que nós deveríamos mudar esse debate em questão de requerimento para discutir esses projetos, porque o requerimento não é nós que vamos dar as informações. Não acusando a Secretaria da Educação, não acusando o Executivo, porque tanto a comunidade, quanto esta Câmara, quanto a todos buscam e querem um transporte de qualidade, né? Então, todos nós somos fiscais e devemos fiscalizar, sim, o transporte de qualidade. Enquanto os valores, é fácil ali de mandar os orçamentos. Empenhado 10 milhões, gasto até o momento 2 milhões e 300, estimativa para se gastar 5 milhões e 800, enfim. Mas isso aí é o Executivo, é a Secretaria que vai mandar essas informações para nós. Então, eu acho que nós temos que seguir em frente, porque o debate é importante, mas nós debatimos uma coisa que ficou entre nós aqui, né? Essas informações de debate aqui. Então, vamos aguardar as respostas do Executivo, da Secretaria, e seria isso, senhor presidente. Continuando a discussão, na verdade já se esgotou a tréplica, só solicito realmente para que seja feita alteração na parte ali a parte inicial, principalmente, né, já que o texto ele induz algo que não é verdadeiro, né, já que não se foi gasto, né, foi empenhado. Então as duas expressões elas não condizem, né, elas são deturbantes, infelizmente, dentro da parte da gestão pública. E realmente, não havendo mais quem queira discutir, eu creio que já amplamente discutido, a gente coloca em votação, desde que seja feita alteração na redação, já que essa redação não condiz realmente com a realidade. Senhor presidente, nós vamos votar com as alterações, né? Sim, é isso que eu tô falando, inclusive, justamente para cada um ter a noção do que está votando, né? Se vai ser feita alteração na redação, já que ela não condiz. Correto. Então, está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 295/2025, de autoria do Dio Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. Primeiro, existe algum projeto em andamento ou estudo técnico para a construção de um espaço público permanente por meio da rua coberta destinado à realização contínua de feiras e eventos públicos no município? Segundo, caso não exista a intenção por parte da administração municipal de desenvolver uma iniciativa nesse sentido, além disso, sugere-se que, caso haja viabilidade técnica e urbanística, seja considerada a rua Antônio Burgat, localizada ao lado da Praça Oswaldo Oliveira, como local estratégico para a implantação desse espaço, em virtude de sua posição central e potencial de integração com atividades culturais, gastronômicas e de comércio local. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor, com a palavra. Senhor presidente, esse requerimento foi fundamentado na reunião hoje de manhã do Conselho de Cultura do nosso município e também dos acompanhamentos das feiras aí do nosso artesanato aqui na nossa cidade. Em algumas oportunidades, alguns artesãos da nossa cidade solicitaram que houvesse a disponibilidade de um espaço público para esse fim.
considerando também os custos que eles têm para as feiras que acontecem na nossa cidade, né? É uma riqueza que nós temos na nossa cultura e que eu acredito que deva ser respeitada e incentivada. E tal como em outras cidades, e dentre delas destaco a cidade de Gramado, como Blumenau também, há ruas cobertas, onde todo final de semana existem essas feiras. Essas feiras, além de gerar economia no sentido de dinheiro para a nossa comunidade, né, também é uma divulgação da nossa cultura, do nosso produto dos artesãos. Então, aquela rua citada ali, a Rua Antônio Burgert, ao lado da Praça Oswaldo Oliveira, é aquela travessa que vem ali das, hoje, Casas Bahia até a igreja. Aquela rua de menor movimento, né? Uma rua pequena, né? E que antigamente, aí, eu não me recordo exatamente, mas há mais de 10 anos atrás, todo final de semana tinha feirinha ali. Né? E tinha feirinha tanto de produtos da agricultura familiar, quanto também dos artesãos. Então, ali eu acredito que seria um espaço propício para o desenvolvimento, nós traríamos essa cultura, traríamos essa economia e ainda teríamos um espaço que não atrapalharia nem o trânsito e traria mais movimento para o nosso centro final de semana. Seria isso, presidente. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Só quero enaltecer aí o vereador aí por esse requerimento aí. Isso, nota 10. Os colegas vereadores, só eu queria contribuir no debate. Eu fiz um requerimento umas 2 semanas atrás perguntando sobre as condições da rodoviária, para ver se realmente nós temos viabilidade econômica de manter a rodoviária no local onde ela está. E já conversamos em alguns momentos da possibilidade de transformar o local, principalmente aquela rua em frente à rodoviária, justamente numa área coberta. Porque nós temos essa necessidade de um local atrativo para que os nossos artesãos possam comercializar com uma segurança jurídica, um local seguro também, um ambiente que tem um fluxo de pessoas. Então, para contribuir ao debate, né, não vão interferir no requerimento, mas eu acredito que é um outro local também a ser pensado. Claro, estou na guarda do retorno do requerimento, né, assim que eu tiver os dados eu gostaria de expor aqui na tribuna, para nós pensarmos em conjunto a melhor decisão, se é viável a rodoviária ou a gente pensa em outro espaço. E também outra questão que nós temos que pensar, como também trabalhar o transporte público, né, intermunicipal. Se hoje a rodoviária não tem capacidade, você vai para um outro local, se a gente pode adaptar uma parte da rodoviária. Então é um debate que nós temos que levar em seguida. E também a sua sugestão na praça ali eu acho muito bom, porque também o fluxo de pessoas é bem constante ali. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam permanência como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 296/2025, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando que seja analisada a revisão do vencimento base dos cargos de servente, borracheiro, eletricista, pedreiro, balseiro, encanador, com sua adequação e patamares compatíveis com a complexidade das funções desempenhadas. As condições de trabalho e a média salarial praticada na região para cargos dessa mesma natureza. Solicita-se ainda a abertura de diálogo com a categoria por meio de audiências ou comissões para discutir a reestruturação da carreira dos servidores operacionais. O presente pleito não busca privilégios, mas a garantia de justiça, equidade e dignidade aos servidores que sustentam a operacionalidade do município, a valorização da categoria e investimento direto na qualidade do serviço público e no bem-estar da população. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, aqui nós estamos apresentando um requerimento, só para conhecimento dos demais, que nós inconstitucional nós fazer um projeto de lei para o executivo, dizendo que o executivo tem que regularizar, ou alterar, ou revisar, enfim, né? Mas é um pedido de todas essas classes, que não são muitos. As classes que tem, os servidores são bem poucos. E hoje não tem mais esses cargos desses servidores, né? E o cargo de cada um deles, pedreiro, borracheiro, eletricista, pedreiro deve ter 1, 2, eletricista acho que deve ter 1, 2, servente que tem um pouquinho a mais
né, é que o executivo possa fazer uma análise dentro das legalidades, né, vendo a questão aí sobre a base salarial de cada servidor desse, que é a classe mais baixa de salário que tem, né? E não é que seja uma classe não importante, ela é muito importante. Portanto, hoje nós vemos todos os nossos servidores dessas classes, eles fazendo todos os tipos de função, né? Tem servidor que está de motorista, tem servidor que está de operador, tem servidor, né? Mas a base salarial deles é muito baixa. Então, que o executivo olhe com carinho e que abra um diálogo para discutir essa situação dentro das legalidades, né? Nós entendemos e sabemos aí que também, mesmo talvez querendo, possa alguma lei vir impedir, mas que seja esclarecido, que mostre um empenho para essa classe aí que não tem, que é o salário mais baixo, que é um salário mínimo que cada um deles recebe. Mas que eles tenham se dedicado, e eu sou testemunho porque eu conheço 99% de cada servidor desses, né? Então, que o executivo olhe com carinho, veja da possibilidade, dentro da legalidade, e possa rever ou comparar com alguns outros municípios que tem em redor aí, que a base é bem diferente, é mais acima ainda. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Só para complementar ali a fala do vereador Gil Baiano, efetivamente nós não podemos, por mais que quiséssemos, né, deixar bem claro isso, né, porque não é algo que nós como vereadores não podemos fazer. Esse custo tem que vir do executivo. Mas é uma justiça que deve ser feita, sim, e esse reconhecimento profissional a eles, eu acredito que deva ser estudado com carinho, sim, vereador, para que a gente tenha uma melhora para o reconhecimento financeiro para o trabalho desenvolvido. Até então, para valorizar mais, porque são pessoas efetivas que estão ali, e você valorizando um pouco mais essa aí, vai contar lá na frente para eles, porque hoje você com um salário base de um salário mínimo, ele é muito pouco. A gente vê dentro do poder público, as outras classes que tem são muito bem mais valorizadas do que essa classe, né? Então seria uma motivação para elas, né? Para essas que tem, uma motivação, valorização, e tudo vai ser melhor para todos eles, né? Continua a discussão. Bem lembrado, vereador Gil, né? Nós, pelo nosso pouco trabalho, a gente conhece muito principalmente essas classes, né? Que foi, tanto eu quanto o vereador Gil tivemos mais contato, né? Porque realmente tivemos nosso trabalho na Secretaria de Obras, e a gente sabe do esforço individual de cada um dentro de todas as diversidades que é o serviço público. E nós tivemos avanços, sim, né? Tivemos o Vale Alimentação ano passado, né? Que aqueles funcionários até um salário mínimo e meio passaram a receber um aumento do Vale Alimentação, mas existem outras alternativas também que possam vir incorporar o vencimento base. Mas isso daí quem tem que determinar a legalidade é o executivo, diante de tudo que eles têm ali dentro, de plano de cargos e de certa forma toda a legislação que tange o vencimento, né, dessas classes. Porém, dizer que nós estamos sempre aqui abertos, né, e indiferente de caminho A ou B, que nós temos uma profunda admiração por esses funcionários, que a gente sabe que muitas vezes são os invisíveis de uma administração. Então a gente coloca muitas vezes dentro de algumas plataformas, de uns estandartes, função X ou Y, só que já diria até a música do Raul Seixas, né? Então, o dia que a Terra parou, todos nós somos necessários para que essa engrenagem gire. E lá, realmente, por mais que muitos não observem, nós que vemos a administração ir para frente, né? O dia a dia de tudo isso, sabemos que a importância deles é tremenda, apesar do pouco reconhecimento. Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 297, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho.
Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o valor total previsto para os gastos com a realização da FESMAT neste ano? Segundo, quais os tipos de recursos financeiros que serão utilizados para custear todas as atrações e demais despesas relacionadas à festividade? Está em discussão? Senhor presidente, vereador, eu queria pedir para a vereadora Tati Carvalho, primeiramente, para mim assinar junto esse requerimento, para nós saber quantos que vai ser gastado nessa festa da FESMAT. Na sessão passada, se eu não me engano, o presidente dessa casa falou que nós não estamos bem financeiramente, o país não se encontra bem. E hoje eu estava refletindo em casa sobre isso, pensando nisso. Será que Canoinhas está bem financeiramente para estar fazendo esse evento totalmente, tudo gratuito, com festa gratuita, com tudo gratuito? Eu acredito que não. Então, faço as minhas palavras, a palavra do presidente dessa casa, que nós não estamos bem financeiramente, que o Brasil não se encontra bem financeiramente. Então, hoje fiquei pensando nisso várias horas. E seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, desde já fica autorizado para quem quiser assinar junto esse requerimento, mas eu queria, fazer um alerta aqui até para a própria população, porque quando a gente fala em gratuito, a partir do momento que você contrata os músicos, contrata uma estrutura, contrata o som e é pago com o dinheiro dos cofres públicos, não é gratuito. Pode até ser que o cidadão não vá pagar a entrada para show, não vá pagar ingresso, mas gratuito não é, porque está sendo pago com dinheiro público do cidadão que paga o imposto. E justamente por isso, por se tratar de dinheiro público, independente se é ordinário, se é do município, se é do estado, se é da União, nós queremos saber quanto que vai ser utilizado para fazer essa festa. Claro, festa que o povo realmente merece, realmente muitas vezes vai trazer ali o valor de turismo, de pessoas que vêm de fora para gastar na cidade, mas eu acho importante existir um equilíbrio no valor que vai ser utilizado e se isso vai realmente, efetivamente, ter um retorno para a população. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Muito bem lembrado pela vereadora Tati, Nós, de toda a região da Ampla Norte, a única que não faz a festa do aniversário do município era Canoinhas, que está há 6 anos sem fazer essa festividade. Então, para vocês verem que municípios menores, Bela Vista, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, todos eles. Então, o único município da região da Ampla Norte que não faz uma festividade, que não tem uma festividade do dia do aniversário, inclusive é tradicional, que nós estamos indo para inúmeras edições já da FESMAT, todos aqui têm lembranças afetivas da FESMAT. Tenho certeza que talvez o primeiro grande palco que a vereadora Tati cantou tenha sido na FESMAT, então não foi, mas tem muitos dos nossos músicos aqui que também veem uma oportunidade de poder estar participando. Isso é uma coisa que essa casa também tem que fiscalizar isso, porque a gente precisa da participação dos nossos artistas locais. Isso daí é algo que nós também vamos atrás. Porém, dizer que a festividade, sim, vereadora Tati, ela é tradicional, não foi inventada agora, não é algo que a gente foi criado agora nesse governo, ela já vem de inúmeros governos. E que, a partir do momento que vinham esses recursos, aí, o total desses recursos, o que vai ser gasto, a gente fiscalizar realmente, fazer o nosso papel de fiscalizador. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 298/2025, de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar se existe disponível pó de brita para ser direcionado à manutenção da pista de corrida do campo do Colégio Santa Cruz. Está em discussão, creio que já foi discutido pelo vereador durante a tribuna, então coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito, então, ao primeiro secretário, vereador Juban, se informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de uso pessoal. Vereador Cezano Táxi.
Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, ontem eu trouxe aqui para essa casa sobre o torneio que foi feito no domingo e quero agradecer que já foi enviado para o hospital, né, dando os parabéns para a Michele, para os times. Fiquei muito feliz em saber que já foi enviado e eles receberam. E o meu outro elogio hoje vai para todos, mais uma vez, os funcionários dessa casa. O Henry ali, a hora que eu falei que usa a tribuna, na hora do áudio, ele saiu correndo para botar o áudio para a população ver o que estava acontecendo, para entender o vídeo. Quero agradecer ao pessoal também aqui dessa casa, que prontamente, assim, quando a gente manda mensagem com alguma dúvida, com algo que a gente não está encontrando, não está conseguindo achar, eles prontamente já respondem e já mandam a resposta para nós. Então, mais uma vez, os parabéns para todos os funcionários dessa casa, por sempre estar presentes, nos ajudando e fazendo cada vez mais por Canoinhas. Então, a nossa equipe aqui dessa casa está de parabéns por sempre estar nos ajudando e nos auxiliando e fazendo o melhor para Canoinhas. Então, seria isso, senhor presidente, e o meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar a resposta ao requerimento que realizei há algumas sessões atrás. E no requerimento 252 fora solicitado ao DENIT informações quanto às obras no trevo. E hoje, né, acompanhando o presidente, nos fizemos presente lá no trevo e conversando com o responsável pela obra lá, tivemos informações que está sendo feito um trabalho paliativo, né? Então estão consertando aquela enorme quantidade de buracos lá. E também agradeço até ao nosso amigo Biluca, que estava presente lá e também fez algum levante fotográfico lá do local. E ao intuito de arrumar, porque realmente estava bem perigoso lá, a quantidade de buraco, tudo ali, o que já é difícil ali, passar o trevo ali da Piedade, ainda mais se dificultava ainda mais em razão da quantidade de buraco. Então vai ser feito um trabalho paliativo lá, agora onde vai ser arrumado para que fique em bom estado, mas que também está em estudos e na reunião realizada em Mafra, dia 6 de junho de 2025, agora, com a engenheira Adilene e o engenheiro Sandro, foi informado que o DENIT já colocou a demanda para estudo e elaboração do projeto do trevo. Então, de forma rotatória, como é a nossa ideia ali para melhorar a situação viária e também evitar os acidentes que ali constantemente a gente noticia aqui, né? Também gostaria de informar o recebimento de resposta ao requerimento 264/2025 em relação àquele questionamento que foi feito e também acompanhado pelo vereador Gil Baiano, sobre aquele serviço de drenagem lá na rua João Leandro, né? E que segundo o nosso departamento de planejamento aqui informou que foi realizado conforme especificações do DENIT SZG01 de comprovada eficiência e através de estudos também elaborados através do contrato 3 de 2023 pelos engenheiros civis Sérgio Patuzzi Neto e pelo engenheiro civil Reni Bazenella. Então são um trabalho que foi bem elaborado e tudo mais e que, segundo o que consta na resposta do requerimento, tem sua eficiência comprovada, né? E, por fim, outro requerimento respondido agora pela Secretaria de Meio Ambiente, o requerimento 227, o nosso secretário Luiz Rogério correspondeu sobre o recolhimento de materiais recicláveis, que hoje totalizam 65 toneladas mês, né? E também passando todo o georreferenciado dos carros e tudo, para onde eles buscam, onde levam. Então, todas essas informações constam e demonstram a equiparidade, né, a destinação de acordo com os contratos desse material reciclado, então atendendo tudo que já vinha sendo prestado. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Fazendo uma errata, mas que não é errata na realidade, que houve um aditivo do contrato com a empresa Apia, que seria até esse mês, né? Então eles vão ficar até setembro. Então,
caso os vereadores tenham alguma demanda, então é possível, mediante esse contrato, que seja efetivado pela AP até setembro. Então, isso não é nenhuma errata, né? Nós tínhamos anunciado o final do contrato, porém existe dentro das cláusulas contratuais o aditivo de tempo que você pode prolongar o contrato por mais alguns meses, mais algum período. Então, até setembro esse contrato estará ativo. Então, para a população que precisar de melhorias, tanto de sinalização, algo relacionados à pista de rolagem e o passeio, que até setembro a empresa AP estará em Canoinhas e estará efetuando essas melhorias. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 23 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.